vamos iniciar o curso de Processo Legislativo na Prática. Será o módulo 1 e vamos tratar tanto da parte de introdução quanto da parte da estrutura do Poder Legislativo. E nós vamos tratar especificamente... obrigada, Marcos. Vamos tratar especificamente do processo ordinário nesse primeiro módulo. Se vocês quiserem colocar, se vocês são de Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, se são já do Poder Legislativo, até eu estou vendo aqui a doutora Eliana, que é da Câmara Municipal, alguns amigos que disseram que vão fazer o curso também, se vocês quiserem colocar, só para eu ter uma noção de que às vezes tem algum estagiário, até pela questão da linguagem, né? Então, mas podem tirar dúvida, como que vai funcionar? A aula vai ser o início agora às 10, um intervalinho, mais ou menos umas 11 horas, de uns 10 minutos, para tomar uma água, ir no banheiro, depois a gente volta e vai até meio-dia. Da questão da bibliografia que a gente indicou, né, nesse curso, existem outras obras, mas a gente indicou de alguns colegas já que atuam já nessa área de processo legislativo, que é o Dr. Caio. O livro dele é sobre impeachment municipal. Então, quem tem interesse nessa área, gosta da cassação de mandato do prefeito, decreto legislativo 201, pode adquirir a obra, sem dúvida é uma referência. É muito difícil de encontrar a obra nesse sentido. Eu tenho palestras, aulas que são de cassação de mandato, e dá para a gente notar essa questão com referência à bibliografia, né? Indo, então, para a estrutura do... Desculpem, pessoal, mas agora vai. Indo para a estrutura do Poder Legislativo, nós temos, nessa aula, que tratar dos poderes, também sobre qual será a forma em que a estrutura do Poder Legislativo ela se dá, as sessões, como que elas são divididas, as sessões, quais são as sessões que nós temos no Poder Legislativo, e também com relação a alguns questionamentos que podem surgir até na prática do dia a dia, e também com relação aos próprios princípios, se eles são todos de uma forma que se aplica, vamos dizer assim, sem exceções. Então, isso também será uma das matérias que será abordada na data de hoje. Então, com relação à importância, além da questão dessa noção geral que a gente tem para além das questões do processo legislativo em si, se ele vai se tornar uma lei e tudo, até o trâmite legislativo, a gente tem essa noção em outros âmbitos, como eu já dei o exemplo na questão, por exemplo, de fazer um regimento interno das comissões da OAB, como que a gente vai ter a estrutura da lei, a gente já tem essa visão. Também tem questão relacionada à constitucionalidade ou não desta lei. Por exemplo, eu teve um caso no meu município que eles fizeram uma lei que era sobre a frente de trabalho. Então, era contratação sem concurso público, era como se fosse um programa para o pessoal que faz serviços gerais, e essa lei já vinha sendo questionada no TJ aqui de São Paulo, lei que fosse dessa natureza, por conta da burla ao concurso público, não está contratando uma empresa terceirizada, então isso poderia caracterizar questão de votos, se a pessoa estava angariando votos, e foi uma lei que na época foi
foi apontado no nosso parecer jurídico com relação a essa inconstitucionalidade, e mesmo assim eles aprovaram essa lei. E, posteriormente, como não poderia deixar de ser, ela foi considerada inconstitucional. Então, a gente tem que pensar o quê? O que pode acarretar tudo isso, uma lei que é considerada inconstitucional? Ela passa pelos trâmites, se ela não for da forma correta, aquele rito, se não for a iniciativa de quem deveria ter sido, se tudo isso não... Se isso não for... Se não seguirem à risca isso durante a tramitação, isso pode ser considerado inconstitucional, o que pode gerar, inclusive, alguma devolução de valores, algum prejuízo que pode ser acarretado diante daquela questão. Então, além disso, o próprio Estatuto da OAB, no artigo 2º-A, ele há previsão sobre o advogado poder contribuir com o processo legislativo. Então, na verdade, ele pode contribuir, mas até deveria ser um deve, porque eles entendem que o processo legislativo fica bastante a critério dos parlamentares, mas a gente sabe a importância que o advogado tem dentro do processo legislativo, até por conta desse conhecimento da legislação e da Constituição em si. Então, eu até menciono para alguns que trabalham em Câmara Municipal a decepção, muitas vezes, que os vereadores têm com relação ao número de leis, a quantidade de iniciativas que eles podem ter, muitas vezes fica vinculado ao que o prefeito deve iniciar por conta da questão orçamentária, até para que ele tenha um planejamento sobre o orçamento do município. Então, muitas vezes o vereador fica amarrado ali. Então, a gente vai ver na prática, a gente vai ver como que isso se dá e como que a gente pode fazer para que o poder legislativo ele possa ser mais efetivamente valorizado, como que ele pode se sentir útil para a sociedade. A gente sabe que os parlamentares eles têm o contato com a sociedade, o contato com a população. Então, a demanda dos parlamentares, elas são efetivas, elas podem auxiliar muito o Poder Executivo. Então, para que a gente tenha essa valorização deles, a gente precisa saber como é que está sendo os julgamentos práticos dos nossos tribunais com relação à iniciativa do vereador, com relação ao que ele pode legislar ou não pode. Enfim, partindo também para os princípios. Os princípios gerais que nós temos do processo legislativo, eles são, por exemplo, a publicidade. Então, os atos, a gente tem a lei da transparência, os atos são públicos. Um voto de um deputado, ele vai votar um projeto de lei, isso é até transmitido, a gente consegue acompanhar essas votações online. Hoje em dia, até os municípios, a gente consegue ver na União essas votações, e isso é para que seja dado publicidade. Então, aquela lei aprovada vai ser publicada a lei para que todos tenham conhecimento e não possam dizer que desconhecem aquela lei. O da oralidade. Então, o vereador ele pode pronunciar o voto dele, o deputado, o senador, ele vai discorrer sobre a opinião dele com relação àquele trâmite legislativo, aquela lei, se ele concorda, se ele não concorda, e para isso ele vai usar a tribuna. Então, vou passar rapidamente os princípios, que a gente vai ter uma aula específica sobre eles, né? A separação da discussão e votação durante a sessão legislativa,
Então, os projetos de lei são discutidos, são votados, a unidade da legislatura, então, nós vamos aprender aqui o que é legislatura, quanto tempo que ela dura, e ela tem que ser una. Então, tem as determinações, que a gente vai conhecer também os regimentos internos, que determinam o quê? Que a matéria, quando vai passar de um mandato para outro, algumas matérias elas serão arquivadas, por conta de que a votação daqueles parlamentares pode ter sido de forma diversa do que os novos que virão. Também temos os exames prévios, através das comissões permanentes, que também a gente vai conhecer as comissões aqui, e o princípio da simetria. E o princípio da simetria, ele traz de forma categórica o quê? Em regra, a Constituição Federal vem como a nossa Carta Magna, a gente sabemos muito bem, vem nortear o processo legislativo para que a Constituição do Estado a siga e as leis orgânicas também sigam o que determina a Constituição Federal. Mas hoje a gente vai ver que tem caso de exceção com relação à simetria e à aplicação desse princípio. Também temos os princípios específicos no processo legislativo, que é competência, iniciativa, tramitação legislativa, e com relação ao rito, quórum, sanção, isso a gente vai ver na próxima aula, como que vai ser o trâmite com relação às leis, e também ele é válido para todos os âmbitos, assim como já foi mencionado com relação à simetria, tanto veto, promulgação, todos esses princípios serão estudados com mais afinco na próxima aula, tá? Quais são as fases do processo legislativo, né? Se a gente pensar aqui, como que vai dar início ali o processo legislativo? Quem que vai dar início? Todas essas regras, nós temos as regras gerais que vêm na Constituição, depois os regimentos internos de cada um dos poderes legislativos vão tratar de forma detalhada, desde o início da lei, todo o trâmite, até o projeto de lei, até ela virar uma lei, todo esse trâmite. Então, quais são as fases? A parte da doutrina se divide em 5 fases, mas de forma didática, para apresentar para os doutores, eu trouxe essa divisão em 3. Introdutória, constitutiva e complementar. Todas as fases são importantes. A gente tem que pensar que nenhuma fase, mesmo que ela seja, vamos supor, o prefeito tem a iniciativa, chega lá ao final, só o fato de o prefeito sancionar aquela lei, e era iniciativa dele, porém, foi um vereador que entrou com aquele projeto de lei. Isso daí vai, de uma certa forma, validar aquela lei, vai se tornar válida? Não, a gente sabe que a gente tem que seguir passo a passo todas as fases, e se aquilo está determinado daquela forma, ela pode ser considerada inconstitucional, pode ser questionada em juízo. E na fase introdutória, nós temos a iniciativa, temos, após dado início nós chamamos de proposições. As proposições são, por exemplo, o projeto de resolução, o projeto de lei, o projeto de decreto legislativo. Então, a iniciativa dessas proposições, elas são, muitas vezes, de determinadas pessoas ou de determinada pessoa, por exemplo, a mesa diretora. Então, algum projeto de lei que seja relacionado à questão da Câmara
e que seja a mesa diretora a competente para dar iniciativa. Então, isso deve ser observado, e essa iniciativa, a partir do momento que há essa iniciativa, vai para as comissões. As comissões, elas vão deliberar sobre aquele tema. Nós vamos conhecer quais os tipos de comissões que nós temos. E, após passar pelas comissões, elas podem, tanto elas quanto os vereadores, eles podem fazer uma emenda, pode ser, de alguma forma, alterado aquele projeto de lei, que está em trâmite ainda, ou projeto de resolução, e também pode vir uma mensagem do executivo, tudo isso nessa fase que nós denominamos como fase inicial. Na sequência, vem a fase constitutiva. A fase constitutiva já vai para a parte de discussão de todos os vereadores. Então, as comissões, a gente vai conhecer as comissões, o quê? É um colegiado que não tem todos os vereadores ali. Na fase de discussão e votação, já vai para plenário. Então, a gente tem que pensar lá, a gente assiste o Jornal Nacional, vê lá aquela votação do Senado, e os senadores votando, já está em fase de discussão e já está em fase de votação. Então, eles se pronunciam nessa fase de discussão, qual é o voto dele? Eu voto a favor por conta disso, eu voto contrário por conta disso. E aquele voto que foi dado lá nas comissões, pode ser que ele dê um voto diferente. A gente vai conhecer as comissões, temos as comissões permanentes. Lá na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ele pode falar que aquele projeto de lei é constitucional. Porém, durante a discussão e votação, ele vai analisar o que a gente chama de mérito. Então, o mérito dele é a convicção que ele tem com relação àquele projeto de lei, se ele é a favor, se ele é contrário. Então, ele vai discorrer nessa discussão e a sanção e o veto. Então, vai ter uma aula específica sobre a sanção e o veto, que, assim, para quem atua, assim, já estudou ou estudante de direito, que estiver aqui, já tiver tido essa aula de direito constitucional, vai lembrar a questão da sanção e do veto, tá? Na parte complementar, após, vamos supor, o prefeito chegou, sancionou aquele projeto de lei, vai para a promulgação e para a publicação. Então, é uma fase que nós denominamos como complementar. Na sequência, temos a questão de algum questionamento que possa ter com relação àquela lei. Então, pode ter um questionamento sobre a legalidade, sobre a constitucionalidade. Vamos pensar aqui na prática. Chega um projeto de lei para criação de cargo, porém, aquele projeto de lei não está seguindo a lei de responsabilidade fiscal, e a lei de responsabilidade fiscal determina que haja um impacto orçamentário para previsão no orçamento daquela criação de cargo. Caso isso não seja cumprido, a lei de responsabilidade fiscal, ela pode ser questionada a legalidade daquela lei. Então, ou alguma questão constitucional que não esteja sendo observada com relação a, tanto que a gente já mencionou aqui da iniciativa, com relação não só a quem deveria dar a iniciativa, mas também ao ente que compete a iniciativa. Então, vamos supor um exemplo da questão processual. A União, ela tem a competência privativa para dar iniciativa para as questões processuais. Então, se não for observada nem na questão da União ou a questão de quem é a pessoa para dar iniciativa, pode ser questionado
a constitucionalidade daquela proposição. Ela pode ser questionada tanto a material quanto a formal. Dentro da material, temos a competência de quem entra com aquela proposição, por exemplo, a União, o Estado, o município, e também a iniciativa, que seria a pessoa que que pode dar início ao processo legislativo. Também com relação à forma, então, qual é o rito que deve seguir? Então, tem aquelas fases. Já foi para a promulgação. Já teve casos que a gente viu na prática com relação a câmaras municipais, que eles pularam uma fase. Não teve a sanção do prefeito, já foi para a promulgação, já mandou para o presidente da Câmara promulgar aquele projeto de lei. Então, quer dizer, não seguiu o rito. Pode ser questionado a constitucionalidade. Teve um caso no Paraná que eles estavam questionando o rito daquela lei com relação à urgência. Entrou com aquele projeto de lei, aí no outro dia já estava votando e não teria seguido o rito processual. Até era com relação aos funcionários públicos. E era um desconto que eles faziam na aposentadoria do estatuto, né? Então, o desconto era feito só nos que estavam no exercício e não dos aposentados. Essa lei alterava para que fosse feito a inclusão também nos aposentados. Foi dada uma liminar que suspendesse os efeitos daquela lei por conta da questão da inconstitucionalidade que estava sendo discutida e, posteriormente, na sentença foi revogada aquela liminar. E o pessoal que recebeu esse valor nesse período teve que devolver o dinheiro para o Estado. Pasme, teve que devolver. Foi questionado sobre isso, se seria a questão alimentar, se poderia irrepetibilidade da questão alimentar, mas pasme, isso aconteceu com meu pai, então eu posso dizer para vocês, ele teve que devolver o dinheiro e por conta do quê? Da inconstitucionalidade de uma lei que estava sendo questionado o rito dessa lei. Então, dentro do contexto do nosso dia a dia, nós vemos que o processo legislativo ele é muito rico, ele é importante, por mais que, vamos supor, meu pai é delegado, não mexe com o processo legislativo em si, mas ele foi afetado por uma questão de uma lei que era referente aos delegados do Paraná. Então, a importância que a gente tem de seguir o processo legislativo. Na Constituição Federal, quais são as normas que são as normas criadas no processo legislativo federal? Temos a emenda à Constituição Federal, temos as leis orgânicas, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, medidas provisórias, e os decretos legislativos e as resoluções. E se a gente pensar também como que deve ser feita a lei, como que deve ser descrita cada uma dessas leis, como que vai ser em letra maiúscula, não vai ser no meio, vai ser em destaque. Isso vem no parágrafo único do artigo 59 da Constituição, mencionando que haverá uma lei complementar que vai abordar esses assuntos, e nós vamos ver na data de hoje qual é essa lei. Também temos na Constituição do Estado de São Paulo quais são as normas que são criadas através do processo legislativo. É a emenda à Constituição, a lei complementar, a lei ordinária
o decreto legislativo e a resolução. Então, são esses. E os demais? A gente não tem previsão aqui na Constituição do Estado de São Paulo. E nos municípios, né? Se a gente pensar aqui na questão dos municípios, quais são as previsões de processo legislativo? É emenda à lei orgânica, então o que vai reger o município é a lei orgânica. Os trâmites de cada um dessas normas serão estudadas e poderemos observar o quê? Em alguns casos, por exemplo, no caso das emendas, nós não temos nem sanção e nem veto. Então, isso vai transcorrer esse rito no Poder Legislativo. Então, se a gente não tiver esse conhecimento, a gente vai pensar o quê? Então é a regra da sanção e do veto. Não, mas existem algumas exceções. No caso da emenda, existe essa exceção. Então, as leis complementares, leis ordinárias, os decretos legislativos e as resoluções. Então, vamos pensar assim, e a medida provisória? A medida provisória, eu trouxe até um julgado aqui, que ela só poderá existir no município se houver tanto a previsão na Constituição do Estado como na lei orgânica do município, tá? Então, fiquem à vontade para questionar, para tirar alguma dúvida. A lei complementar que vai tratar sobre como vai ser elaborado essas leis é a Lei Complementar 95 de 98. Então, a gente tem que pensar assim, se a gente for trabalhar com o Poder Legislativo, se a gente for, uma das alunas, doutora Liliane, disse que ela nem, assim, como ela mesma fala, né? Ela não é da área pública, mas ela trabalha com uma associação. E mesmo sendo mais voltada para o direito privado, ela me informou que ela tinha interesse de fazer o curso, por quê? Porque ela queria apresentar um projeto de lei para o governador do estado que era de interesse dessa associação e que iria ter uma relação. Então, como que ela vai elaborar esse projeto de lei? Então, a Lei Complementar 95, ela vai tratar como que vai ser o artigo 1º, como que se ela for falar de revogação, se ela for colocar ali cada um dos tópicos na lei, ela vem, como a gente brinca assim, é a ABNT da lei, né? Então, como que nós vamos formatar aquela lei? Ela vem na Lei Complementar 95 de 98. A lei, no artigo 3º, ela vai determinar que as partes básicas de uma lei são a parte preliminar, a parte normativa e a parte final. Então, na parte preliminar, ela vai compreender a epígrafe, eu vou mostrar para vocês, quem não conhece ainda, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a indicação do âmbito, aplicação das disposições normativas. Então, qual é o órgão? Por exemplo, o prefeito de Laranjal Paulista, o que compete, governador do estado de São Paulo. Então, isso na parte preliminar da lei. E na parte normativa, vai ser o texto, a norma, desenvolver sobre qual assunto está sendo tratado naquele projeto de lei. Então, se o projeto de lei vai tratar sobre a questão
de preferência para quem tem fibromialgia. Então, qual vai ser... a pessoa que tem fibromialgia vai ter preferência na fila de banco, na fila dos órgãos públicos. Então, assim, qual vai ser o tema desenvolvido ali daquela norma? Vai ser nessa parte normativa. E a parte final. Então, dentro da parte final, a gente tem... vai ter uma disposição transitória. A gente lembra que, por exemplo, quando entre o Código Civil e o antigo e o novo, teve alguns dispositivos, o artigo tal, questão de prescrição, quantos anos vai demorar. Então, essa parte final, ela pode haver ou não uma regra de transição, e também com relação à cláusula de vigência e à cláusula de revogação. Também, dentro ainda da Lei Complementar 95, nós temos o que a gente já mencionou lá na parte inicial, que é a epígrafe, a ementa e o preâmbulo. Então, como que vai ser grafada essa epígrafe? Ela vai ser grafada com caracteres maiúsculos e também ela vai ser de forma que o título ele tenha o número da lei, o ano. Então, determinando de que forma vai ser descrito aquela epígrafe. A ementa ela vai ser com caracteres que a realcem, né? E também de modo conciso sobre a forma do título, e vai tratar o objeto da lei. Esse exemplo, por exemplo, esta lei dispõe sobre o tratamento diferenciado para quem tem fibromialgia, de forma concisa, isso para que quem vá buscar uma lei sobre aquele assunto já tenha descrito ali do que vai tratar. E o preâmbulo vai ser o órgão ou a instituição, como já foi mencionado aqui, que até, como a gente está vendo aqui na prática, esse curso, né? Então, a própria lei 95, ela já traz de forma ilustrativa onde que está a epígrafe, de que forma ela deve ser grafada, e também onde está a ementa. Então, essa lei que vai dispor sobre a elaboração, a redação, a avaliação, consolidação das leis, né? Então, a ementa, ela fica descrita ali, realçada, tem esse recuo, né, escrito em vermelho aí no site da Presidência, e o preâmbulo. Então, o preâmbulo, ele traz e o presidente da República, qual foi o órgão que deu ensejo àquela lei, né? E também a vigência, né? Então, esta lei entra em vigor na data da publicação, essa lei entra em vigor 90 dias após a publicação, né? Tem, por exemplo, a lei de licitações, que determinou a vigência para os estados ou os municípios menores de forma diferenciada. Então, essa vem na parte final. E a cláusula de revogação, que ela vai estar ali de forma expressa, e se ela estiver revogando alguma lei, ela deve vir de forma expressa, por conta de que antigamente eles colocavam assim: revogam-se as disposições em contrário. Havia muitas leis que a gente lembra que tratava dessa forma. Porém, as disposições em contrário poderia dar margem para algum questionamento. Mas aquele artigo está em vigor ainda? Não está? Está alterando um artigo de uma lei? Vamos por Código de Processo Civil. Então, pode dar uma margem para dupla interpretação. Então,
para que não haja isso, a cláusula de revogação ela deve vir de forma expressa, dizendo qual lei está sendo revogada, qual artigo, qual exatamente é o dispositivo que está sendo revogado. Então, para que vocês possam ver, a Lei Complementar 95, ela trata da vigência, entra em vigor em 90 dias, porém, ela não tem nenhum dispositivo sobre revogação. Então, é importante que os doutores vejam isso, por conta de que, então, se não está, criou uma normativa, ela é nova no ordenamento jurídico, então ela não está revogando nenhuma lei anteriormente relacionada a isso. O termo processo e procedimento. Então, a gente tem que pensar o quê? É processo legislativo? Tá, mas procedimento legislativo? O processo, a gente tem que pensar, digamos, o que vem ali, o físico, né? O que está documentado, o processo, a capa do processo, o que todos, vamos dizer assim, o que está descrito ali veio a lei do município, então nós vemos ali, tem o protocolo, ali a questão física mesmo, é mais relacionada ao processo. Procedimento, existe discussão na doutrina se seria a mesma coisa, se seriam coisas diversas, mas sem entrar nesse mérito, pensando que seriam coisas diversas, a gente pensa o quê? O procedimento ele está ligado ao rito. Então, qual é o trâmite que nós vamos ver sobre o processo legislativo? Então, relacionado quais são as fases, algo abstrato seria ligado ao procedimento. Outra denominação que temos importante para entendermos o processo legislativo e também os conceitos relacionados ao processo legislativo é o referente à legislação. Então, a palavra legislação, ela pode pensar assim, o que tem de legislação sobre isso? Aí você pensa assim, mas a Câmara Municipal, ela está sendo regida, tem alguma norma interna da Câmara. Então, ela tem que ser feita por lei? Tudo é lei? Não, a legislação, ela tem uma denominação mais ampla, né? Então, não, ela aparenta para a gente achar que tudo deve ser feito por lei, mas assim como a gente viu, tem várias espécies normativas. Então, cada uma delas vai estar relacionada a uma questão referente ao certo tema, se vai ser, por exemplo, decreto legislativo, ele vai ser válido para a Câmara. Então, vocês preferem dar um intervalinho agora, então? 10 para as 11? Às 11 a gente volta, pode ser? Aí também eu vejo aqui a questão da conexão. No processo legislativo, ainda no processo legislativo, nós temos 4 tipos de processo legislativo, digamos que uma classificação sobre o processo legislativo. Ele pode ser considerado tanto autocrático, quanto direto, ou semidireto, ou representativo ou indireto. Ele no caso do autocrático, ele é sem a participação popular. Então, a gente sabe que não é o caso aqui no Brasil, né? O direto, ele é o que o povo discute e vota
a proposta. O semidireto, a gente está pensando aqui tá em processo legislativo, a gente não está pensando na democracia, tá? Só fazendo um parênteses. O semidireto, ele é quando há tanto os representantes elaboram, mas também há a participação popular. Então, nesse caso, a gente sabe que, em regra, no Brasil, nós, apesar de a gente ter o povo como os detentores do poder, nós temos os representantes eleitos para que o povo seja representado. Então, o nosso processo legislativo, ele é representativo ou indireto. Então, ele, em regra, não vai ter a participação popular. Se a gente pensar lá nas escolas, nos nossos estudos de faculdade, a gente lembra que tem um referendo, mas ele não vem como regra. Ele é uma exceção. Então, isso. Só um minutinho. Agora foi. É só quando você vem que ele vai. Acho que tem que fazer alguma coisa. Não, pode passar aqui. Aí, obrigada. Então, aqui o slide sobre a questão do nosso processo legislativo representativo. Se a gente falou lá do processo e do procedimento. Se a gente pensar no procedimento, quais são os trâmites que pode ter? Ele pode ser um trâmite comum ou ordinário, então ele vai, vamos supor, na Câmara de Laranjal Paulista, ele vai tramitar em até 90 dias esse processo. E ele vai ter um rito comum ou ordinário. Em regra, vai seguir o trâmite da lei ordinária, da lei complementar, de forma sem que não tem pressa, por exemplo, não tem urgência aquele projeto de lei. Vai seguir o trâmite comum. Existe o trâmite sumário ou de regime de urgência? Por exemplo, chega uma verba da União para que o município receba e aplique. Então, ele precisa, muitas vezes, de um regime de urgência na tramitação. Então, aquela tramitação, para que haja regime de urgência, ela é solicitada pelo prefeito, ela é autorizada pelo presidente da Câmara, vai tramitar, vamos supor, em 45 dias, em menos tempo. Aí, o prazo que a comissão teria para fazer um parecer, ele é reduzido. Nesse caso, é o regime sumário ou de urgência. Ele pode ser abreviado ou conclusivo, tá? Que ele é um caso bem específico que ele tramita nas comissões, e a referência dele é o artigo 58, parágrafo 2º, 1 da Constituição. E existem os ritos especiais, por exemplo, das peças orçamentárias. Então, as peças orçamentárias, normalmente a própria lei orgânica, a própria Constituição Federal e a Constituição do Estado prevêem a data que vai chegar a lei orçamentária, ela vai passar pela Comissão de Finanças para que a Comissão de Finanças analise todas as peças orçamentárias até para que ela possa, posteriormente, ver as políticas públicas se estão sendo implementadas de forma correta, para que ela consiga fiscalizar também a aplicação daquele orçamento. Então, o que representa isso daí? Representa o quê? Vamos dar o exemplo do projeto de lei, que é o mais famoso ali dentro das espécies normativas. O que a gente vai ver nesse curso? Desde o início lá do projeto de lei até ele virar uma lei. Qual vai ser o passo a passo para que se efetive uma lei? Então, vamos pensar no Código de Processo Civil. Qual foi o projeto de lei do Código de Processo Civil? Foi o projeto de lei 8.046 de 2010.
que deu ensejo à Lei 13.105 de 2015. Então, a gente pode observar o quê? Que o número é diferente, né? Teve todo esse tempo que ficou tramitando. Então, também a gente pode ver, em alguns casos, substitutivos, que vão alterar totalmente o projeto de lei, como a gente vai ver ao decorrer do curso. Então, a gente tem que lembrar o quê também? Dos 3 poderes, o legislativo, judiciário e executivo. E que o poder emana do povo. Então, o povo vai ser representado por esses parlamentares que vão dar continuidade a esse processo legislativo até que seja uma lei, se torne uma lei. Então, qual que é a função do executivo? A função típica é administrar, para alguns, o que não for do legislativo, do judiciário, é do executivo. Mas, por que a gente está falando do executivo aqui? Porque ele tem uma função atípica, que alguns chamam de legislar, através da medida provisória, tá? Então, o judiciário, ele tem a função típica de julgar, mas a função atípica de legislar. Não é bem um processo legislativo, mas fazendo para que fique didático, a doutrina entende que seria uma função atípica legislar quando eles determinam um regimento interno que vai gerir os atos daquele tribunal. E o legislativo, que tem a função típica o quê? Legislar e fiscalizar. Então, o que a gente vai focar aqui no nosso estudo é a questão do processo legislativo, da questão da função típica do poder legislativo. Tá? E com relação à estrutura do poder legislativo, nós temos duas formas, tanto a forma bicameral quanto a forma unicameral, que é o quê? A unicameral vai ter uma casa legislativa e a bicameral vai ter 2 casas legislativas. A unicameral é no caso do Estado, município e distritos, né? O Distrito Federal. E nesses casos vão ser o Estado, como que vai denominar o processo legislativo? Vai ser a Assembleia Legislativa que vai ser ali onde os deputados estaduais possam votar esses projetos de lei. No município, como que é denominado? Câmara Municipal. E no Distrito Federal, a Câmara Legislativa. No federal, a gente tem o quê? A gente lembra lá da faculdade, é o quê? É o bicameral, que é o Congresso Nacional, que ele vai ser representado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. E o Senado ele vai ser representado pelos estados e o Distrito Federal, e a Câmara dos Deputados vai ser representada pelo povo, né? Então, ainda dentro desse contexto, a Câmara dos Deputados, como que ele como que vai ser o parlamentar? Ele vai ser votado, né? Ele vai ser votado através do sistema proporcional, em alguns casos, ou sistema majoritário. Nós vamos conhecer também. No sistema proporcional, ele no caso, na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal e na Câmara Legislativa. E vai ser o princípio majoritário no caso do Senado Federal. Então, vai ser representado, que é representado pelos estados. E qual que é a diferença ali do proporcional para o majoritário? O majoritário vai ser a maioria de votos que vai ser considerada. Já no caso do proporcional, o mandato, a gente chama assim, dessa forma, ele, digamos assim, é do partido. Então, aquele partido que teve mais votos vai ter um número maior de cadeiras, e esse é como será
a estrutura do Poder Legislativo. Então, a Câmara dos Deputados, ela vai ser, além disso, também vai ser representado pelo povo, né? Pelo sistema proporcional em cada estado, cada território e no Distrito Federal. E o número total de deputados vai ser referente à população. E já no Senado, né? Como que a gente já viu que no Senado é majoritário. Como o voto é majoritário, também ele vai ser dos estados e do Distrito Federal, e tem 3 senadores para cada um, que o mandato é de 8 anos. Então, até tem um questionamento que a gente lembra lá na época de faculdade, o quê? Mas eu voto toda vez para senador, toda vez que tem a votação federal, eu voto para senador. Então, existe o quê? Alternativamente, 2 são votados e, posteriormente, 1 é votado. E mais o mandato deles perdura por 8 anos. O Congresso Nacional, que a gente viu que é a junção da Câmara e do Senado, eles vão tratar de todas as matérias que forem competência da União. E como que vai ser regido como que vai ser? Qual vai ser o prazo para a comissão dar um parecer sobre aquele projeto de lei? Onde que eu vou ver como que vai funcionar a questão da tramitação de urgência, qual vai ser o prazo, o que vai ser relativizado, o que não vai, como que vai ser esse processo ordinário. Então, temos o regimento interno tanto do Congresso Nacional, do Senado, da Câmara dos Deputados. E por que eu trouxe para vocês também, para que os doutores possam, na prática, verificar o quê? Esse regimento interno, ele é uma resolução. Então, para chegar no regimento interno, também há um trâmite legislativo. Então, há um projeto de resolução que vai tramitar e vai ser feito o regimento interno. Então, vamos alterar a questão do regimento interno, alguma questão de... Normalmente vai seguir a simetria, a gente tem que lembrar que vai seguir o que a Constituição determina, mas no que pode ser feito ali direcionado para aquele órgão, então, dentro ali da Câmara dos Deputados, eles querem alterar determinada coisa, algum tema. Eles podem, por exemplo, 2 comissões vão se unir para virar uma comissão temática. Então, isso vai ser feito o quê? Um novo projeto de resolução para alterar aquela resolução do regimento interno, que vai seguir todos os trâmites que a gente vai aprender nesse curso. Então, o regimento interno também do Estado de São Paulo e o regimento interno representativamente do município de São Paulo, da Câmara de São Paulo. Eu trouxe para que vocês possam também ter essa noção que as câmaras municipais, elas também são regidas pelo regimento interno e que também é uma resolução. Então, a própria Constituição vai determinar que cada caso, a gente viu lá quem tem competência para entrar em cada situação. Então, a União tem a competência para legislar privativamente sobre alguns temas, por exemplo, direito penal, direito civil, do trabalho. Então, nós somos algum órgão que é o regime seletista. Então, ele pode determinar alterar uma norma trabalhista? Não, porque a União ela vai ter essa competência para legislar de forma... E os municípios, né? Assim, eles teriam
eles têm competência para legislar sobre um tema? Tem também. Sobre o quê? Interesse local e para suplementar a legislação tanto federal quanto estadual. E também tem a competência concorrente entre a União, o Estado e o Distrito Federal, que ele é previsto no artigo 24 da Constituição. E como que vai ser vamos dizer assim, a direção daquela Assembleia, se a gente pensar aqui na Assembleia Legislativa, se a gente pensar nas câmaras municipais, pensar lá no Senado. Se a gente pensa a nível federal, a gente vai lembrar de muitas situações em que a gente fala assim, esse aí é o presidente da Câmara dos Deputados, fulano de tal é o presidente do Senado. Então, só tem ele como representante de todos os deputados? Só tem aquele senador que vai representar? Não. A representação ela é feita pela mesa diretora. Então, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas também há a representação através da mesa diretora. Então, no meu município, por exemplo, temos o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário. Então, depende da estrutura do órgão, depende qual é a necessidade daquele órgão para que, vamos supor, no meu município, 11 vereadores. Então, não exige que seja uma mesa com muitos cargos. Então, 4 cargos já é o suficiente, né? E o interessante também é a gente pensar na questão do Congresso Nacional. Então, o Congresso vai ser quem que vai presidir o Congresso, quem que vai ser os outros cargos, quem que vai exercer. Ele é praticamente de uma forma, ele une, né, essa união da Câmara dos Deputados com o Senado, que é o nosso Congresso Nacional. Na mesa diretora não é diferente. Então, quem que vai presidir o Congresso Nacional? Vai ser o presidente do Senado e os demais cargos vão ser alternativamente quem que é o vice-presidente? O vice-presidente da Câmara dos Deputados. Então, eles fazem dessa forma alternada. Das sessões plenárias, tá? As sessões plenárias, para quem não atua no Poder Legislativo, já começa ali já um pouco mais de dúvida, como que vai ser as sessões plenárias, né? Por exemplo, a gente vê um momento de fala do vereador, a gente vê o deputado lá na tribuna falando, e qual que é o momento que ele pode se pronunciar, qual que é o momento que ele vai poder usar a tribuna, para que fins que ele vai usar. Então, isso vem tudo lá no regimento interno determinado, né? E também há uma divisão sobre as sessões plenárias. Então, as sessões plenárias, elas são divididas entre as sessões ordinárias e as sessões extraordinárias. Então, cada município vai ver a realidade dele. Por exemplo, o município de Sorocaba, ele é um município maior, município de São Paulo, município maior, eles vão fazer quantas sessões na semana? Haverá sessões diárias, sessões, dependendo do município, 3 vezes na semana, dependendo do município, pode ser 2 vezes no mês. Então, conforme a demanda, o próprio regimento interno vai determinar que haja sessões ordinárias naquele dia, e vamos supor, de segunda a sexta, às 3 horas da tarde. Normalmente, o quê? O Tribunal de Contas,
ele aponta algumas questões, principalmente de audiência pública, que ela não seja no período em que a população trabalha. Então, que seja no período noturno, para que, caso a população vá até a Câmara Municipal, possa participar, possa saber quais são os projetos de leis que estão sendo votados, e para que haja essa participação popular, as sessões plenárias ordinárias devem ser em horários que a população possa acompanhar. Eu sei que alguns municípios não seguem isso, né? Principalmente até por conta da estrutura, isso vai gerar, às vezes, algum questionamento de hora extra de funcionário, tem toda uma estrutura, muitas vezes, TV Câmara para passar essa informação, mas tudo isso pode ser adequado, né? Tanto questão de fazer alguma compensação de horas, enfim, adequar à realidade. Então, isso já vem previsto as extraordinárias. Então, a gente pensa lá, vai votar um projeto de lei e ele exige uma urgência, né? Que a gente já mencionou aqui. Já teve parecer das comissões, já houve um certo... já foi feito todo o rito, mas há uma urgência para que seja votado. Ele pode ser votado em sessão extraordinária, né? E a extraordinária ela vai ocorrer em que casos? Casos em que pode ser no recesso, né? Então a gente tem que pensar que existe um período que tanto o Congresso, a Câmara, as assembleias, elas ficam em recesso. A gente lembra que, pelo menos no final do ano, tem um período que fica em recesso parlamentar, e se precisar votar um projeto de lei naquele período, está fora das sessões ordinárias. O presidente convoca uma sessão extraordinária para que seja votado aquele projeto de lei, tá? Todos os temas, né, se a gente pensar a nível de regimento interno, a gente tem que lembrar o quê? Todos os temas que a gente pensar a nível que tenha tido algum certo tipo de problema, seja de pagamento, que foi considerado posteriormente indevido pelos tribunais, enfim. A gente sabe que a nossa Constituição, ela abrange aí todos os assuntos, né? Então, há determinação também com relação a pagamento da sessão extraordinária. Se, por exemplo, até eu trouxe para vocês, assim, para a questão prática mesmo, né? Porque a Constituição Federal de 88, ela não tratava desse assunto. Mas, por conta de questionamento com relação a isso, houve alterações sucessivas até com relação para adequar esse tema. Por quê? Vamos supor, uma Câmara Municipal fazia várias... o presidente convocava diariamente para fazer uma sessão extraordinária, muitas vezes sem até discussão de projeto de lei. A gente tem que pensar que na sessão ordinária, a sessão extraordinária, ela é mais sucinta, não tem todos os requisitos que tem para a sessão ordinária, que a gente vai ver na sequência, que é leitura de material de expediente, votação de ata e tudo mais. Então, ela é mais específica para a votação daquele projeto de lei, por exemplo. Então, além do subsídio que eles recebem, eles recebiam ainda uma remuneração por conta dessas sessões extraordinárias. E, então, isso daí ficou expressamente vedado pela Constituição, no artigo 57, parágrafo 7º, e isso é obrigatório para que
tanto o Estado quanto os municípios e todos os regimentos internos, eles se adequem a isso. Então, é uma questão também que nós, professores e atuantes também do Poder Legislativo, a gente bate muito na tecla da atualização da lei orgânica, atualização do regimento interno, por quê? Por conta de questionamento relacionado a emendas constitucionais que alteram o teor daquele contexto. Então, vamos supor, chega um vereador e não tem previsão falando que não vai pagar. Ele pode questionar isso, falar, muito tempo atrás pagava, na época do presidente tal, pagava. Então, assim, para que a gente tenha essa atualização, a gente tem que acompanhar todas as emendas, tudo que é relacionado ao processo legislativo, devemos acompanhar para que haja essa atualização. Até é um tema que me encanta com relação ao Poder Legislativo, é a própria... É o tema em repercussão geral 917, se eu não me engano. E ele trata do quê? Ele trata da iniciativa parlamentar com relação quando pode o vereador entrar ou não. Foi um caso do Rio de Janeiro, que chegou até o Supremo, de instalação de câmera nas escolas. Então, é um tema que acaba gerando polêmica. No TJ aqui de São Paulo, se os doutores quiserem acompanhar, existe, inclusive, leis que antigamente eram consideradas inconstitucionais, por conta de haver tanto a questão de gasto, algum gasto do Poder Executivo, né? Então, na aula sobre iniciativa, os doutores vão observar o quê? Que tudo que tiver ligado ao orçamento, a gasto público, em regra, vai ser de iniciativa do prefeito, ou do governador, ou do presidente da República. Então, esse questionamento com relação era um vereador que deu início a um projeto de lei para a instalação de câmera em escolas. Isso teria ia onerar os cofres públicos, teria a princípio teria que estar previsto no orçamento, né? Então, assim, e isso foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, que poderia ser considerado constitucional, mesmo sendo de vereador, por conta de que não estava mexendo na estrutura, na organização e nem na estrutura do Poder Executivo. Então, a partir desse momento, todos os projetos de lei, tanto do TJ, o TJ aqui de São Paulo, ele tem decidido dessa forma, mencionando muitas vezes o quê? No passado entendíamos que tal lei seria considerada inconstitucional, mas a partir do tema em repercussão geral, passa-se a analisar de uma outra ótica, de uma outra forma, e isso trouxe para o Poder Executivo talvez alguma dificuldade de conseguir implementar aqueles projetos de leis, mas para o Poder Legislativo trouxe uma certa valorização para que o Poder Legislativo possa atuar de forma mais efetiva. O parlamentar, ele tem esse contato com a população, ele sabe das demandas que a população muitas vezes precisa. A nível municipal, muito contato com a população, vereadores que levantam uma certa bandeira ou que são daquele bairro, têm conhecimento sobre as necessidades locais, e eles podem fazer também através de indicação para o executivo, né, se for um orçamento muito alto, mas
pode também dar ensejo a um projeto de lei, desde que não mexa na estrutura, não vai mexer com os servidores do Poder Executivo. Existe essa... É de 2016 a 2017 ali que começaram essas novas decisões, mas se a gente for ver, pensando a nível de ordenamento jurídico, elas são recentes. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar. As sessões plenárias, elas podem ser ordinárias e extraordinárias, né? Então, dentro das sessões ordinárias, tá? Das sessões ordinárias, nós temos ela dividida em 2 períodos. Então, temos o período que ela vai ter a leitura. Normalmente, ela inicia com a leitura da ata da sessão anterior para votação. Na sequência, eles são lidos os materiais de expedientes. Então, o ofício, por exemplo, que o vereador mandou pedindo uma informação, ou o deputado mandou pedindo uma informação para o governador, houve essa resposta, ou, vamos supor aqui, Estado de São Paulo, mandou para a Sabesp, e eles têm um retorno sobre aquele assunto. Esse que nós denominamos como material de expediente, ele é lido nesse início, né, que é essa fase do expediente das sessões, e, além disso, na sequência, eles vão observar quais são, eles vão apresentar as proposições que são, vamos supor, deu início lá um projeto de lei do prefeito, criando cargo em comissão. Então, esse projeto de lei, ele é lido no início da sessão, todos os projetos de lei chegaram, vão ser apresentados ali para os vereadores, para que haja esse trâmite posterior, né? Além disso, também, assim como eu mencionei, que eles têm esse contato com a população, sabe da demanda, eles podem, então, fazer indicações de demandas referentes ao Poder Executivo. Então, vamos supor, precisa de uma lombada na rua tal, desde de uma lombada até algo que seja relacionado à saúde, uma demanda que seja mais importante, eles podem mandar através de uma indicação para que o Poder Executivo possa fazer ou não aquilo que foi que a população trouxe para o parlamentar como demanda. Além disso, também temos a palavra livre. Então, cada parlamentar vai ter o tempo livre de fala, vai falar sobre os temas ali relacionados, se for do município, o município, se for do estado, ele vai trazer as demandas, o que aconteceu ali no decorrer daquele dia, daquela semana. Então, a gente já consegue imaginar o que é. Então, se tem as sessões que são diárias no município X, então o uso da palavra fica mais restrito, mas se a gente pensar que as sessões são 2 vezes no mês, então os parlamentares eles têm bastante assunto para tratar, para passar para a população, e eles vão ter esse momento da palavra livre, né, que também a gente já viu que é o princípio da oralidade. Então, eles fazem o uso da tribuna, e isso vai se dar nessa primeira parte das sessões plenárias, que é o expediente. Na sequência, vem a ordem do dia. Então, se a gente lembrar lá dos princípios, a gente viu que tem e nas fases também que a gente viu, tem o quê? A discussão e a votação. A discussão, ela
o parlamentar que vai votar aquele projeto, ele pode fazer o uso da tribuna para determinar que ele vá para proferir qual é o voto dele, se ele é a favor, se ele é contra, porque qual que é a importância. Eles usam também a palavra nesse momento de discussão para expor o projeto de lei, muitas vezes, como eles leem só a ementa do projeto de lei, então, às vezes está constando assim, dispõe sobre a alteração do artigo tal da lei tal. E, às vezes, não vem sobre o que é aquele tema. Então, está alterando, vamos supor, o Código de Processo Civil. Aí o parlamentar, ele pode também, além de falar do voto dele, ele pode expor naquele momento sobre o que tema que está tratando. Então, esse artigo, ele altera o Código de Processo Civil para que haja a questão de audiências online agora, após pandemia. Então, é isso de suma importância para que haja essa interação de forma mais rápida e dinâmica. Então, ele pode fazer o uso da palavra nesse sentido, na discussão. A votação já é, né, como o próprio nome diz, o momento que ele vai exercer ali, se ele vai representar o voto dele, representar a população, através, né, dizendo se ele é contra ou é a favor. E alguns regimentos internos vão determinar que haja uma explicação pessoal. Então, a explicação pessoal pode ser referente a algum parlamentar, por conta de que um mencionou o nome do outro e o outro quer fazer ali um uso da palavra que acontece nessas discussões. Um parlamentar fala de um tema, o outro pode pedir uma parte que pode ser dado ou não para que ele faça o uso da palavra, ou ele já respondeu a parte e ficou muito curto o tempo, e ele se sentiu ali, de alguma forma, que ele precisava fazer alguma defesa sobre aquilo que foi falado pessoalmente, sobre, né, uma explicação pessoal dele. Ele pode fazer o uso da palavra, desde que esteja previsto isso no regimento interno, tá? Então, a gente pensa o quê, né? Durante o trâmite, a gente viu lá, assim, nas fases. Tem as fases inicial, a iniciativa, quem tem a competência para iniciar, e quem é o pessoa, além da competência, a iniciativa da pessoa para entrar. Também, na sequência, tem as comissões. Então, é um colegiado que vai estudar, investigar determinado assunto para exarar um parecer. As comissões, além da questão de parecer em projeto de lei, ela pode ter outras funções. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se a gente pensar na comissão de saúde, então, tem um projeto de lei que está criando cargo de médicos. Então, vai passar pela comissão de Constituição, Justiça e Redação, que sempre passa. Vai passar pela comissão de Finanças, por conta de que aquilo mexe no orçamento, tem ali, que já foi mencionado, a Lei de Responsabilidade Fiscal exige que tenha um impacto orçamentário, consta o impacto, passa pela comissão de Finanças. Vai para a comissão de Saúde. Então, a Saúde entende que daí não vai analisar a constitucionalidade, vai analisar o que a gente falou, mérito. Então, concordo, é bom, precisa mesmo de médico, está escasso. E, além disso, ela tem outras funções também, fora do processo legislativo, que seria a parte fiscalizadora com referente ao tema. Então, a comissão vai analisar a questão do Covid, a questão de alguma verbas, tudo dentro do regimento interno, da legalidade. Não que o vereador vai chegar, por exemplo, numa escola e vai fiscalizar sem uma autorização. Não, isso não. Mas ele vai poder
fiscalizar o tema que é referente à sua comissão, além dessa questão de processo legislativo. Então, as comissões, elas são também, temos as comissões permanentes, essa que eu estava mencionando com relação ao trâmite legislativo, mas temos também as comissões temporárias. Então, vai durar ali um período, se a gente pensar, uma comissão parlamentar de inquérito, famosa CPI, então ela vai durar um período, são comissões temporárias, então as permanentes, já no momento em que eles tomam nos municípios, eles tomam a posse já no primeiro dia do mandato e os parlamentares já são nomeados tanto para a mesa, eles já fazem a votação da mesa diretora e, na sequência, eles fazem a composição das comissões permanentes, né? As comissões temporárias vão existir só se for necessário que haja alguma demanda, alguma questão temporária mesmo, né? A gente lembra da comissão do Covid, lembra também, mesmo de comissões assim para assuntos relevantes que aquele momento está demandando, um estudo aprofundado, ou mesmo a questão de fiscalização, para chamar uma pessoa que seja competente naquela área, ou secretário, para que explique sobre determinado assunto. O critério da proporcionalidade. Então, a gente tem que pensar que mesmo em casos, vamos supor, da comissão processante, que é para cassação de mandato do prefeito, é uma comissão temporária, ela usa o Decreto-Lei 201 de 1967. Então, não está lá previsto nada com relação à proporcionalidade. Porém, tudo que a gente pensa que foi recepcionado pela nossa Constituição, seja no caso do Decreto-Lei, a gente tem que ter esse olhar da proporcionalidade. Então, para compor a mesa e para compor as comissões, a gente tem que, no tanto quanto possível, fazer essa representação proporcional dos partidos ou os blocos parlamentares. Então, vamos supor, quem que vai compor a Comissão de Constituição, Justiça e Redação? Pode ser, vamos supor que sejam três membros, né? Um presidente, um membro, um vice-presidente. Para que ele seja, pode ser todo mundo de um partido X, todo mundo num partido Y na próxima comissão? Não. Tem que haver a proporcionalidade no tanto quanto possível. Sabemos que tem um partido que não ficou entre esses três, ou bloco, mas ele já vai ser contemplado no próximo. Por quê? Porque a gente tem a preocupação com as minorias, então não pode um partido exercer todo o poder sobre ali os parlamentares, né? Então, temos que ter essa representação da maioria dentro do poder legislativo. Então, o poder judiciário ele pode rever, né, se não tiver essa questão da proporcionalidade, mas a gente tem que pensar o que também? Não só com relação à proporcionalidade, né? A gente já mencionou aqui também com relação à constitucionalidade ou não de uma lei, que o Poder Judiciário vai poder analisar, caso não seja da iniciativa correta, enfim. Ainda dentro da estrutura e de como funciona o Poder Legislativo,
Eu fiz uma perguntinha aqui para vocês. Vocês sabem a diferença do que é legislatura, do que é sessão legislativa e sessão plenária? Não sei. Olha lá, a Vera falou que sim. Quem já é mais assim do ramo, já sabe, né? Mas, assim, tem algumas pessoas que às vezes lê a palavra assim, legislatura, sessão legislativa, pensa assim, não entende, né? Porque ele fala assim, é sessão. A gente já falou de sessão aqui anteriormente. Então, para que não tenha nenhuma dúvida com relação a isso, a gente tem que lembrar o quê? A legislatura são 4 anos. Então, vai perdurar o mandato, a legislatura. E a sessão legislativa? A sessão legislativa é o ano civil. Então, cada legislatura vão ter 4 sessões legislativas. E as sessões plenárias? Né? As sessões plenárias a gente já aprendeu que ela vai se dividir em ordinárias e extraordinárias. Trazendo, então, de forma aqui figurada, olha, temos uma presença ilustre aqui na nossa aula. Tudo bom? Tudo bem? E você? Tudo bom. Agradecer formalmente para o Dr. Fábio Santana. Vamos lá, depois ele fala umas palavrinhas aqui, vai ter uma aula dele também. Vocês vão ter o prazer de ouvi-lo. E também sobre essa questão, então, temos o quê? A legislatura, que se divide em 4 sessões legislativas. A sessão legislativa, ela é dividida em 2 períodos, né? E o que está no meio ali das 2 sessões legislativas? É o recesso. A gente já mencionou o quê? No recesso, teremos as sessões extraordinárias. Então, tanto no recesso durante o meio do ano, quanto o final do ano. Esse recesso, no federal, ele segue o período de 2 de fevereiro até o período ordinário, ele vai ser o quê? Entre fevereiro e julho. E depois desse período, ele vai ficar até 1º de agosto em recesso e vai até o dia 22 de dezembro. Então, esse período é o federal. Aí, a gente lembra lá do início, que é o quê? Os princípios. Os princípios, a gente tem que seguir o princípio da simetria. E o princípio da simetria, ele determina que a gente siga o que está no federal. Aí a gente lembra, mas foi mencionado lá que existe algum caso que tem uma exceção. E esse é um dos casos ou não? Ou o município ele tem que seguir, o Estado tem que seguir esse recesso. Então, aí a gente tem o quê? A resposta é não. Então, a gente pode pensar que tanto o Estado e o município, ele pode determinar qual é o período que vai ser de recesso, tá? A gente tem que pensar o que para determinar isso daí também, né? Além da questão local, tem uma discussão também com relação ao quê? A gente sabe... lá, a Eliana falou que é 100% situação. E a gente sabe o quê? Que dentro desse período de recesso, a gente tem que pensar o quê? Hoje em dia, o Supremo determinou que os parlamentares têm direito a férias e 13º, desde que esteja instituído pelo órgão, tá? E aí vem aquela discussão, e quando seriam essas férias, sendo que já tem um recesso? Então, fica aí um pensamento com relação a essa questão, além
da questão de que vê a questão da realidade local mesmo, né? Eu não sei aí, Eliana, qual que é o período de vocês na Câmara Municipal? Ele segue o federal? Olha lá, ela falou que foi instituído o 13º, eu começar a receber. Então, são nossos desafios aí do Poder Legislativo. É dezembro, janeiro e julho, né? Tá. Não segue federal. Na Câmara onde eu atuo também não segue federal. Julho é o mês todo. A gente, em janeiro, segue, né? E em dezembro, a partir do dia 6 de dezembro. Até porque, assim, dezembro é um pouco, assim, e também a gente tem que lembrar aqui na questão do recesso, a questão de que as peças orçamentárias, a lei de diretrizes, ela tem que ter sido votada para que possa entrar em recesso. Então, é uma questão também. Ela falou que não lembra a data de início e fim, mas deve seguir mais ou menos, né? Então, assim, além da questão da questão relacionada ao processo legislativo em si, como a gente está tratando da estrutura do poder legislativo, a gente não podia deixar de mencionar a questão do Tribunal de Contas, né? Então, o Tribunal de Contas, ele auxilia o controle externo do poder legislativo. Então, para quem não está familiarizado, ainda pode pensar como que é esse auxílio, né? Nas câmaras municipais, o Tribunal de Contas, ele julga as contas anuais. E no Executivo, ele apresenta um parecer, que a gente chama um parecer prévio do Tribunal de Contas, e o Poder Legislativo que vai julgar. Então, ou concordando com o parecer do Tribunal de Contas, ou discordando do parecer. Então, dentro da estrutura do Poder Legislativo, nós temos essa questão da fiscalização que vem através do auxílio do Tribunal de Contas. Eu deixei aqui 5 minutinhos para a gente, se precisar, se tiver algum questionamento, até um comentário, alguém quiser mencionar, vocês podem até abrir o microfone, tá? Se quiser, fique à vontade. Mas eu vou deixar só uma frase aqui para a nossa manhã de hoje, que é: só temos certezas enquanto sabemos pouco. Com o conhecimento, as dúvidas aumentam. Então, para mim foi um prazer estar aqui nessa manhã com vocês. E aqui a Eliana está falando que já tivemos apontamentos, questionamentos, porque votaram contra o parecer do Tribunal de Contas. Então, isso tem que ser muito bem justificado, fundamentado. Em todo e qualquer processo, se a gente pensar, seja ele legislativo, seja de licitações, qualquer... vai votar contra o parecer do Tribunal de Contas, tá? Mas desde que seja motivado, fundamentado, o que a gente vê na prática? Acaba sendo um julgamento político, né? Então, às vezes não existe esse fundamento, essa motivação, porém, a gente tem que lembrar que o órgão, que aqueles parlamentares, eles estão representando a população, então, que eles façam de forma que realmente a população se sinta representada e não algo que seja já direcionado para um lado ou para o outro, ou que seja uma perseguição política, que a gente vê em muitos parlamentos, infelizmente, mas que a gente consiga, pelo menos na nossa prática do dia a dia, contribuir para que os parlamentares sejam... tem essa garantia jurídica, né? Até a gente vai ver o processo aqui legislativo, eu sempre menciono... obrigada.
Eu sempre menciono assim, qual que é a importância ali do jurídico dentro aqui desse contexto todo, né? A gente oferece algum tipo de garantia para que cada parlamentar, se quiser, possa ser orientado. Eles têm essa prerrogativa de que as comissões, a gente fala, o plenário é soberano, a voto do vereador é soberano, eles têm eles foram eleitos para isso, mas talvez com o nosso conhecimento técnico a gente possa levar um pouco de conhecimento e espero que eu também tenha trazido aqui um pouco da minha experiência, a aula hoje é um pouco mais teórica, mas eu acho que mesmo assim a gente conseguiu abranger bem os temas e, enfim. Quero agradecer a presença de todos e agradecer a ESA, agradecer ao Dr. Fábio, que é coordenador da ESA, e que vocês possam ter... Ai, desculpa. Obrigada, Vera, obrigada a todos os doutores que estão aí na aula. Espero ter contribuído. As aulas vão ficar gravadas até o final do ano e eu que agradeço. Então, os agentes políticos eles deveriam assistir também essas aulas técnicas para que eles possam ter um norte, né? E espero que as assembleias, as câmaras dos deputados, Senado, Congresso, eles possam se beneficiar também das nossas. Não só essas, nem fale. Então tá bom, gente, obrigada. Vou acabar aqui, meio-dia. Deus abençoe vocês, uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima.